Bom dia, bom dia! Vamos continuando nessas devocionais. Se você tiver com a tua Bíblia aí, hoje 1 Timóteo, capítulo 4 ao 6 e Salmo de número 31, dia 61 de 90, hein? Dia 6 de março de 2026, que o Senhor possa falar poderosamente aos nossos corações, amém? Se você tiver com a tua Bíblia aí, abre lá, 1 Timóteo, capítulo 4. Pai, nós queremos colocar diante de Ti esse momento da leitura. Fala conosco, nos ensine mais uma vez, forma homens e mulheres de acordo com o Teu coração, de acordo com o caráter do Senhor, e que nós possamos glorificar o Teu nome, Pai, com o nosso estilo de vida, com tudo que nós lermos, colocarmos em prática nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. 1 Timóteo, capítulo 4, o apóstolo Paulo faz algumas recomendações para o Timóteo, e nós começamos lendo assim: o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. São líderes que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e estão bem firmados na verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se puder ser recebido com ações de graças. Porquanto é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Orientando aos irmãos quanto a esses assuntos, será bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e da boa teologia que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e os falatórios dos insensatos. Exercita-te, porém, na piedade. O exercício físico, de fato, é de algum valor. No entanto, a piedade para tudo é proveitosa, porquanto traz consigo a promessa da vida presente e futura. Esta palavra é uma afirmação digna de todo crédito e plena aceitação, pois é justamente para isso que trabalhamos e lutamos, porquanto temos depositado nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordena, pois, e transmite esses ensinos. Ninguém menospreze o fato de seres jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que te foi outorgado por mensagem profética, com imposição de mãos por parte dos presbíteros. Dedica-te plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades para que todos possam testemunhar o teu progresso. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nesses deveres, pois agindo assim salvarás tanto a sua própria vida, quanto a todos que te derem ouvidos. Capítulo 5. Não repreendas o idoso com aspereza, não repreendas o idoso com aspereza, mas admoesta-o como a um pai, bem como aos jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as jovens como irmãs, com toda a pureza. Tratai com toda atenção as viúvas que de fato são necessitadas de ajuda. Todavia, se alguma viúva tiver filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, zelando por sua própria família e retribuindo os bens recebidos de seus pais e avós, pois isso é agradável diante de Deus. A viúva realmente necessitada e sem amparo, espera em Deus e persevera noite e dia em suas orações e súplicas. No entanto, a que somente busca prazeres, embora esteja viva, na realidade está morta. Ordena esses procedimentos para que elas sejam irrepreensíveis. Contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior que um descrente. Portanto, deve ser inscrita na relação das viúvas apenas aquela que contar com mais de 60 anos e que tenha sido esposa de um só marido, cujas boas obras possam lhe servir de bom testemunho, tais como se criou filho, se exerceu hospitalidade, se lavou humildemente os pés dos santos, se socorreu os atribulados e se praticou todo tipo de boa obra.
Mas não inclua as viúvas mais jovens, pois quando as paixões sensuais se afastam de Cristo, querem casar-se, e por violar o primeiro compromisso de fé, tornam-se condenáveis. Mais do que isso, aprendem também a ser desleixadas em relação ao trabalho, perambulando de casa em casa, e não somente dadas ao ócio, mas também fofoqueiras e indiscretas, comentando assuntos que não lhe dizem respeito. Sendo assim, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas próprias casas e não deem ao inimigo nenhum pretexto para a maledicência. Algumas, de fato, já se desviaram seguindo a Satanás. Se uma mulher crente tem viúvas em sua família, essa deve cooperar com elas. Evitai que a igreja seja sobrecarregada com o trabalho de ajudá-las. As viúvas realmente desamparadas são as que devem receber a ministração desse auxílio por parte da igreja. Os presbíteros que administram bem a igreja são dignos de dobrados honorários, principalmente os que se dedicam ao ministério da pregação e do ensino. Porquanto, afirma a Escritura, não amordaces a boca do boi quando estiver debulhando o cereal, e ainda digno o trabalhador do seu salário. Não aceites acusação contra um presbítero se não houver mais 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem na prática do pecado, repreende-os na presença de todos, para que os outros de igual maneira se encham de temor. Eu te exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procures obedecer todas essas instruções sem parcialidade e não faças nada por partidarismo. Não impõe as mãos precipitadamente sobre alguém, nem participes dos pecados dos outros. Conserva-te, pois, em pureza de vida. Por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades, não bebas somente água, mas também um pouco de vinho. Os pecados de alguns homens aparecem antes mesmo de serem julgados, os de outros são descobertos depois. Da mesma forma, as boas obras se tornam evidentes, enquanto as obras más não podem permanecer ocultas. Capítulo 6. Todos os servos que são escravos devem considerar seus senhores dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. E os que possuem senhores crentes, que não devem alimentar por eles respeito menor, isso pelo fato de serem irmãos. Ao contrário, devem servi-los ainda melhor, porquanto os que se beneficiam de seus serviços são fiéis e amados. Ensina, pois, essas orientações. Versículo 3 do capítulo 6. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com a teologia que é segundo a piedade, é arrogante e nada compreende, todavia delira em questões controversas acerca de palavras. Nessa atitude brotam as invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas, batalhas constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais imaginam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade acompanhada de alegria espiritual é grande fonte de lucro, porque ingressamos nesse mundo sem absolutamente nada, e ao partirmos daqui nada podemos levar, por isso devemos estar satisfeitos se tivermos com que nos alimentar e vestir. No entanto, os que ambicionam ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitas vontades loucas e nocivas que atolam muitas pessoas na ruína e na completa desgraça. Porquanto o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muitos sofrimentos. Versículo 11. Porém tu, ó homem de Deus, foge dessas ciladas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Combate a boa batalha da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual foste convocado, tendo já realizado boa confissão diante de muitas testemunhas. Na presença de Deus, que a tudo dá vida, e de Cristo Jesus, que perante Pôncio Pilatos fez o perfeito testemunho, eu te exorto. Guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará com que se cumpra no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. O único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver, a ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Versículo 17. Ordena aos que são ricos no presente mundo que não sejam orgulhosos, nem depositem a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede generosamente tudo o que precisamos para viver satisfeitos. Orienta-os a praticarem o bem,
e que sejam ricos em boas obras, sensíveis, solidários, generosos. Dessa maneira acumularão um valioso tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Timóteo, guarda o tesouro que te foi confiado, evitando as conversas inúteis e profanas, assim como as elucubrações sem fundamento que muitos chamam de saber. Ora, algum professando tal conhecimento se desviaram da fé, e a graça esteja convosco. Terminamos 1 Timóteo, amanhã começaremos 2 Timóteo, amém? E hoje nós finalizamos com o Salmo de número 31, que é sobre uma fortaleza na angústia. Então, abre o teu coração para ver o que o Espírito Santo vai te ministrar, amém? Salmos capítulo 31 diz: Em ti busquei refúgio, ó Senhor. Não permitas que eu jamais seja frustrado. Por tua justiça, abriga-me. Inclina para mim teu ouvido e apressa-te em resgatar-me. Sê minha rocha inabalável, a fortaleza da minha salvação. Tu és meu rochedo e a minha fortaleza. Pela honra do teu nome, conduz-me e guia-me. Livra-me da cilada que me armaram, pois tu és o meu refúgio. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tu me resgataste, Senhor, o Deus verdadeiro. Repudio os que se mantêm em crenças vãs e enganosas. Eu, porém, confiarei só no Senhor. Exultarei com grande alegria por tua misericórdia, pois viste a minha aflição e compreendeste a angústia da minha alma. Não me entregaste nas mãos do inimigo, mas aplainaste um caminho para que meus pés passassem seguros. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois o desespero tomou conta da minha alma e do meu corpo. Os meus olhos se consomem em prantos. A minha vida tem transcorrido em aflição, em lamentos. Meus anos, devido à culpa, minhas forças se esgotaram e meus ossos se enfraqueceram. Por causa da quantidade de inimigos que me cercam, tornei-me um escândalo para os meus vizinhos, objeto de desonra e terror para os meus amigos. Os que me veem na rua fogem para longe da minha presença. Sou esquecido por eles como se estivesse morto, sou considerado como um vaso quebrado. Ouço muitos murmurando sobre mim, o pavor me cerca por todos os lados, pois sei que conspiram contra mim, tramando como tirar minha vida. Mas em ti confiei, ó Senhor, e proclamei: Tu és o meu Deus. Os meus dias estão em suas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Faze resplandecer sobre mim a sua face, salva-me por tua benevolência. Não seja eu decepcionado, pois com fé te invoquei. Humilhados e sem esperança, deixe os ímpios que calados fiquem no túmulo. Sejam emudecidos os seus lábios mentirosos, pois com arrogância e desprezo desonram os justos. E imensa é a misericórdia que destinas àqueles que te temem e que à vista de todos dispensas aos que te buscam refúgio. No recôndito da tua presença, os abrigas das intrigas dos soberbos, na sua habitação, os proteges das línguas maledicentes. Bendito seja o Senhor que me fez conhecer sua misericórdia e lealdade quando eu estava em uma cidade cercada. Em meu desespero pensei, fui excluído da sua presença. Contudo, tu ouviste as minhas súplicas quando eu clamei por socorro. Amai o Senhor, vós todos os seus fiéis. O Senhor defende os leais, mas aos arrogantes retribui com largueza. Sede fortes e corajosos, ele fortalecerá o vosso ser, vós todos os que confiam e esperam no Senhor. Amém, Pai amado? Muito obrigado pela tua palavra, obrigado por o Senhor nos ensinar mais um dia e que nós possamos, Senhor, aprender e viver a ferro e fogo, viver na íntegra, na realidade, verdadeiramente, tudo que nós temos lido durante todos esses dias e hoje também, Pai. Então, em nome de Jesus, nos capacite para que nós possamos ser um cidadão do céu, uma cidadã do céu. Em nome de Jesus, amém e amém. Tenha um dia muito abençoado em nome de Jesus. Beijo.